Boa noite, meus amigos do Instituto Liberdade. Mais uma live aqui, como tem sido costume, todas as terças-feiras para levar as nossas ideias liberais para o público em geral. Hoje, nós temos um programa muito especial, não apenas pelo tema ser extremamente importante, mas também muito oportuno. Se trata de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, a última fronteira antes da barbárie. Para colocar o tema, eu sempre costumo ler um pensamento de alguns autores liberais. Via de regra, eu uso aquela que eu acho que melhor defende os fundamentos da liberdade, que é Ayn Rand, vocês sabem disso, né? Então, Ayn Rand dizia o seguinte, que liberdade de expressão significa liberdade da interferência, supressão ou ação punitiva por parte do governo, nada mais. Isso não significa o direito de exigir o apoio financeiro ou meio material para expressar suas opiniões às custas de outros homens que talvez não desejem apoiá-lo. A liberdade de expressão inclui a liberdade de não concordar, de não ouvir e de não apoiar os próprios antagonistas. Um direito não inclui a implementação material desse direito. E um direito ali dito entre aspas, né? Por outros homens. Inclui apenas a liberdade de obter essa implementação pelo próprio esforço. Cidadãos particulares não podem usar a força física ou a coerção. Eles não podem censurar ou suprimir as opiniões ou publicações de ninguém. Somente o governo pode fazer isso. E a censura é um conceito que pertence apenas à ação governamental. Isso não quer dizer que seja legítimo, moral e aceitável. E no Brasil, o governo simplesmente abusa dessa prerrogativa que, para mim, como já disse, é imoral e injustificado. Para debater esse assunto, eu convidei, está aqui conosco, Leandro Narlock, que é jornalista. Já levantou a mão ali. Escreveu o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, entre outros livros, que já venderam mais de 1 milhão de exemplares desde 2009. Além de jornalista, Narlock é mestre em filosofia pelo Birkett College, de Londres, foi repórter e editor de revistas como Aventuras na História, Super Interessante e Veja, e atualmente é colunista da revista Cruzoé. Também andou falando um pouco, por um pequeno período de tempo, na CNN. Muito bem. Junto com ele, é meu convidado, o amigo Ricardo Gomes, advogado, vice-presidente, ou melhor, ex-vice-presidente do Instituto Liberdade. É um prazer tê-lo aqui de novo no Instituto, falando para os nossos amigos, Ricardo. Prazer é meu. É ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, é presidente da RELIAL, que seria a Rede Liberal da América Latina, e também é vereador na cidade de Porto Alegre. Então, feitas as honras da casa, eu queria começar a conversa perguntando ao Narlock. Tu vai falar o que tu quiser, tá, Leandro? Mas vamos botar assim, tentar botar uma certa organização aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, que é o seguinte: existem formas, né? Já que, vamos dizer assim, nós particulares não temos a prerrogativa da censura, mas existem formas da gente calar os nossos adversários, né? E a esquerda faz isso muito bem, de uma maneira sutil, primorosa, que é através do politicamente correto, da criação de safe zones, dos cancelamentos, quando não da própria violência física, né?
Tu há pouco foste cancelado de repente, né? Porque a tua opinião mal entendida, mal interpretada, obviamente com segundas intenções, levou a que tu fosse despedido, né? Demitido da CNN. Quer dizer, dentro desse... Como é que a gente, num mundo que a gente entende que a liberdade de expressão é fundamental para que a gente não ingresse na barbárie, é a última fronteira, é a trincheira derradeira antes de nós entrarmos na batalha física. Como é que tu vê essa questão em termos gerais e aqui no Brasil especificamente? O Mike está desligado, Leandro. Aí. Agora sim. Agora sim. Bom, gente, boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Grande Ricardo, aí, amigo de longa data, né? Me apresentou lá uns 10 anos atrás, me apresentou ali autores liberais, quando eu ainda estava começando, nem sabia ainda direito quem era Milton Friedman, por exemplo. Enfim, gente, vamos lá. Obrigado pelo convite. Pois é, eu sofri esse tal cancelamento, né? Essa histeria ideológica, né? Essa coisa barulhenta aí de minorias. Fiz um comentário ali um tanto confuso na CNN, ali com palavras que poderiam ser mais precisas, mas que não tinham nada de homofóbicas, né, de preconceituosas, e as pessoas aproveitaram, já que não gostavam muito de mim, talvez por causa das minhas posições políticas, já me cancelaram e acabou que a CNN não aguentou a pressão e me demitiu. Não, lamento um pouco pelo trabalho, eu mesmo acho que já pediria demissão ali um pouco antes, um pouco depois, assim, já estava me custando muito de tempo e de atenção, mas sim pela forma, né? Quer dizer, esse estigma de ter sido demitido por esse motivo é uma coisa que me incomoda muito e me preocupa também em relação ao movimento LGBT, né? Esses movimentos de minorias, antirracismo, antipreconceito contra os gays, eles nasceram defendendo tolerância, né? Defendendo o terreno comum com o cidadão médio, né? Você pega o discurso de 63 do Martin Luther King, por exemplo, ele defende o direito dos negros com base na Constituição americana, dos fundadores americanos, né? O direito de você ser julgado pelo seu trabalho, pela sua personalidade, não pela sua cor de pele, né? O direito de igualdade fundamental, de liberdade. A palavra liberdade, ela aparece muitas vezes ali no discurso do Martin Luther King. E hoje, esses ativistas que nasceram defendendo tolerância, eles estão pregando a intolerância. Você não pode discordar nem mesmo de termos, né? Muita gente ficou irritadíssima porque eu usei o termo opção sexual e não orientação sexual. E assim com muitos outros termos de outras categorias, né? De outras minorias. É engraçado nesse caso todo, nessa cultura de cancelamento que a gente está vendo no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente nas universidades americanas, que é uma coisa que surge de lado, surge dos seus pares. Ela é bottom-up, né? Ela é de baixo para cima. Antigamente, eu quero acreditar que antigamente a censura vinha de cima, né? Como o Roberto falou, né? Esse monopólio aí da censura pelo Estado. A censura ela vinha de cima, ela vinha dos reitores da faculdade, ela vinha das autoridades. E o que a gente está vendo hoje, eu posso conceder que, em grande parte da história, não sempre a censura veio de cima. Mas agora, como também em muitas outras ocasiões da história, ela vem de baixo, né? Ela vem dos nossos pares. E isso é terrível. Toda semana a gente está vendo aí uma fundamentação, sabe? Parece que a esquerda ela está aos poucos construindo tijolinho por tijolinho um muro contra a liberdade de expressão. A gente teve essa semana, por exemplo, no domingo, a polêmica sobre a Lilia Schwartz, né? Aquela antropóloga ligada ali à Companhia das Letras, muito influente aí nessa esquerda mais hipster, mais moderada. Ela escreveu um texto criticando a Beyoncé, uma crítica meio ruim, falando ela parece que ela própria tentou cancelar a Beyoncé, né? Disse que o novo filme da Beyoncé ele reproduz um estereótipo da África arcaica, da África selvagem, porque ela parece vestida com oncinha, vestido de oncinha. E o movimento negro não gostou
ou alguns artistas, algumas celebridades negras não gostaram, a gente tem que sempre fazer essa diferenciação, né? O movimento negro não representa necessariamente os negros brasileiros, assim como um cantor, um artista, tampouco, né? Mas foi engraçado, foi muito curioso nesse caso, eu falei muito sobre ele ontem, e ainda estou pensando nisso, que os argumentos contra a Lilia Schwartz, eles são do tipo, você não pode falar isso porque a sua genética não a habilita. Você é branca, e tem uma artista, a Isa, a artista Isa tem 13 milhões de seguidores no Instagram. A Isa, ela disse, olha, como pode uma mulher branca criticar o comportamento de uma negra? Outros artistas, teve um ator, Ícaro Silva, um jovem ator, 20 e poucos anos, que falou, olha, quem é você, Lilia Schwartz, para falar, você não tem conhecimento antropológico sobre a África. Mas espera aí, ele é um ator de 20 e poucos anos. É evidente, por mais que a Lilia Schwartz tenha suas falhas, e eu mesmo aponto muitas falhas, é evidente que ela é muito mais habilitada nesse debate que um ator de 24 anos. Mas agora, só porque ele é negro, ele tem o direito de falar mais que ela? Então, quer dizer, a gente está vendo esses blocos contra a liberdade de expressão. Aqui eu estou, claro, supondo, e vocês talvez me critiquem em relação a isso, que a esquerda um dia ela foi a favor da liberdade de expressão, né? Aí é claro que isso não sempre é verdade, pouquíssimas vezes é verdade, mas a gente pode pelo menos dizer que, olha, tem aí o melhor da esquerda, tem um pensamento elegante da esquerda, vamos conceder que isso existe, vamos admitir que existe, que ele sim sempre foi favorável à liberdade de expressão. Isso era um bem fundamental da liberdade, desse pensamento à esquerda, né? Ainda mais no Brasil, com toda essa reação à ditadura militar e tal, AI-5, né? Mas e o que a gente está vendo hoje é que esse valor ele está aos poucos sendo minado. O que aconteceu no New York Times, por exemplo, né? Teve ali os 2 editores de opinião que pediram demissão. A Barry Weiss, né, um dos editores que pediu demissão, ela explicou muito bem no Twitter. Ela falou, olha, todo mundo aqui é de esquerda, todo mundo aqui é liberal, né, como eles dizem nos Estados Unidos. Só que a velha guarda de esquerda, ela foi contratando esses millennials, esses jovens, achando que eles compartilhavam os mesmos valores de tolerância, de diversidade ideológica, de abertura ao debate, né, de tolerância ao debate aberto. E o que a gente está vendo agora é que não, que se uma opinião, eles preferem se sentir seguros a divulgar uma opinião contrária. E o que aconteceu foi que aquele senador republicano publicou um texto, que para mim não me pareceu nenhum absurdo o texto dele. Ele simplesmente falou, olha, a polícia tem que agir, tem que perseguir pessoas que estão saqueando supermercados, seja do Black Lives Matter, seja de qualquer outro grupo, não tem nada errado nisso. E isso fez os jornalistas jovens do New York Times escreverem um manifesto dizendo que isso colocava em risco a vida deles. Como assim? Você está saqueando supermercado? Não está. Então a gente está vendo isso a todo momento, esses tijolinhos sendo construídos contra a liberdade de expressão. Um outro exemplo agora que a gente tem aí flagrante, né, um absurdo, triste como o STF brasileiro está abrindo uma porteira contra a liberdade de expressão. A gente está vendo agora aí o Alexandre de Moraes cheio de boas intenções, combatendo fake news, ou as fake news que o incomodam, né? Muitas outras ele não faz nada. E é engraçado como esse processo do STF ele é célere, né? Tem lá centenas de corruptos, o Aécio Neves, diversos outros acusados de corrupção, esperando para serem julgados, muitos outros processos, ali décadas à espera de decisões do STF, mas o STF resolveu agora agir em relação a esse processo que o incomoda, né, que tem ali acusações em relação a eles. E é bastante preocupante tudo isso que está acontecendo. A gente vê como esse grande valor, que era um consenso na história, ele está deixando de ser um valor. E muitas vezes o que a gente vê, por exemplo, naquele Felipe Neto, o youtuber, em vez de você discutir um assunto, e isso também é muito comum nos cancelamentos dos Estados Unidos, aqueles manifestos contra autores, contra gente que ousou
falar mal expor uma teoria que não era convergente, 100% convergente com o que dizia o movimento negro, o movimento feminista, é que essas pessoas elas não querem discutir. Elas simplesmente rotulam os seus adversários, né, colam na pessoa um rótulo abjeto, né, racista, discurso de ódio, defesa de privilégio, e a partir disso eles falam, olha, a gente está combatendo o discurso de ódio, a gente está do lado bem, por isso a gente quer calar essas pessoas, essas vozes dissonantes. Vamos voltar um pouco na história, pensar, por exemplo, no fascismo, né, nos fascistas ali que tentavam censurar os seus adversários. Será que eles faziam isso porque eles eram maus? Eles falavam, nossa, eu sou um monstro, eu quero calar as outras pessoas? Não. Eles também achavam que estavam do lado certo e que estavam lutando por um mundo melhor. Então, o paralelo ele é muito fácil de se fazer, né? Com essas pessoas que acham que estão aí lutando por um mundo melhor e estão evitando discursos de ódio, mas elas sim são o lado intolerante, o lado que está minando esse direito fundamental da sociedade. É isso, gente, vamos conversando, tem muito mais coisa para falar e a gente vai... Eu posso falar só mais uma coisinha, Roberto? Vamos, vai adiante, diga. Eu estava lendo esses dias sobre motivos para isso, né? Por que as pessoas estão agindo dessa forma hoje em dia? Por que elas estão cada vez menos tolerantes a qualquer discurso que pode parecer preconceituoso ou discriminatório? Um motivo é um certo catastrofismo, né? O catastrofismo aí é uma armadilha de pensamento. Muitas vezes a terapia comportamental cognitiva, por exemplo, ela tenta lidar com o pensamento catastrofista das pessoas, né? A ideia de que, meu Deus, se eu fizer uma coisa errada, vai desencadear uma série de problemas, eu vou ser demitido, vou perder tudo, né? A gente fica com essas coisas na cabeça e uma boa terapia tenta te mostrar que isso nem sempre é realidade, né? Você tenta dissociar as pessoas desses pensamentos. Só que as pessoas, hoje a gente está vivendo um catastrofismo em grupo, né? A gente está vendo, por exemplo, se você falar em opção sexual, isso vai fazer as pessoas acharem que é opção alguém ser homossexual e os pais vão querer fazer terapia gay nos filhos e tudo vai dar errado e os gays vão perder direitos. Se você pensar em em diferenças evolutivas entre homens e mulheres, uma coisa óbvia, é óbvio que existem tendências naturais diferentes entre homens e mulheres, isso vai de alguma forma justificar que as mulheres não têm direito e têm que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Então, talvez um pouco dessa censura, esse é um motivo, né? Esse catastrofismo que faz as pessoas serem tão intolerantes a discursos divergentes. É isso, gente. Vamos lá. Beleza. Ricardo, comenta um pouco sobre isso que o Leandro falou. Eu não quero te censurar em nenhuma circunstância, tá? Mas não deixa de comentar também, por favor, como o governo ele age para nos censurar, não apenas na forma como o STF faz agora, com o uso da coerção, assim, descaradamente, mas também através, por exemplo, dos fundos partidário e eleitoral e da proibição de financiamento por parte de empresas àqueles que defendem as mesmas ideias que esses empresários defenderiam. Quer dizer, uma maneira de cercear a liberdade de expressão, né, através de um instrumento legal que, no meu modo de entender, é absolutamente nocivo à construção de um sistema republicano adequado. Tudo contigo, Ricardo, por favor. Bom, boa noite a todos e todas boa e noite. todas. E eu já tenho um receio de como começar a falar, e esse é verdade. Eu comprei uma gramática no gabinete para me defender quando eu digo boa noite a todos, que eu estou me referindo a todas as pessoas que estão assistindo. E teve gente que me ataca, que eu vou na tribuna e digo senhoras e senhores vereadores, e não senhoras vereadoras e senhores vereadores. Eu comprei uma gramática, eu botei lá porque a gente vai na norma culta do português para se defender da pressão. Mas aqui o meu amigo Leandro, o meu amigo Rachevski, o
Roberto Rachevsky, presidente do Instituto Liberdade, que é um dos primeiros bastiões de liberdade, de liberalismo aqui no Brasil, talvez uma das primeiras organizações liberais, não, seguramente uma das primeiras organizações liberais do Brasil, e que vem carregando a tocha da liberdade desde a década de 80. E o Leandro, eu vou pegar aqui, eu vou sair da tela só para pegar um livro aqui, porque eu me orgulho dele, e eu mostro isso para todo mundo que vem aqui em casa, eu mostro a minha biblioteca, eu mostro o Guia Politicamente Incorreto da História da América Latina, que o Leandro foi legal comigo, escreveu o seguinte, ó, para o Ricardo, que sem saber escreveu alguns parágrafos desse livro, A Bondade Olha dele só, do tá Medo. vendo? Nós fizemos uma viagem juntos uma vez para fazer uma palestra não sei onde, e eu estava chegando de Cuba, e a gente começou a falar de Che Guevara e tal, e depois no Guia da História da América Latina aprendi muito, muito mais do que eu imaginava saber. Então, reconhecido isso, eu vou ao tema, né? Senão o pessoal começa a desconectar e jantar, ou já jantaram. Eu vou falar, Roberto, do que tu pontuasse da questão de financiamento político, mas deixa eu dizer assim, ó, eu sinto que nós perdemos a batalha para Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tinha o ideal, e isso a Revolução Francesa vai para um caminho e a Revolução Americana vai para outro completamente diferente, porque a história da Inglaterra conduz à Revolução Americana e a da França conduz à Revolução Francesa. E talvez não dê tempo para explicar tudo isso aqui, mas basicamente, ao passo em que a cultura anglófona, americana e inglesa, aprendeu a defender os direitos dos indivíduos contra o Estado e contra a maioria, né? Tem um termo latim, o direito de propriedade é um direito erga omnes, contra todos, porque nós o exercemos contra todos. Ela é minha e, portanto, de mais ninguém. Essa ideia de que o direito é da pessoa contra o universo, mesmo que contra o universo que a circunde. Eu não me lembro de quem era a frase, acho que é do John Locke, que se toda a humanidade, menos um homem, fosse de uma determinada opinião, a sociedade não teria mais direito de calá-lo do que ele teria direito de calar toda a humanidade. É do Stuart Mill, né? John Stuart Mill. Segundo capítulo, né? Sobre a liberdade. Isso aí, On Liberty. Ou seja, toda a humanidade, se for da mesma opinião, não pode calar um só homem. Essa é a tradição inglesa. E a tradição francesa, especialmente depois da Revolução Francesa, já que o Rachevsky escreveu essa semana um texto citando um certo Napoleão aqui em Porto Alegre, vamos falar um pouco da França. O Leandro, que não está em Porto Alegre, não sabe, mas depois dá uma entrada no Facebook do Roberto Rachevsky, dá uma lida. A tradição francesa é a tradição da vontade geral de Rousseau. Quer dizer o seguinte, nós vamos nos reunir aqui em conselho popular, em assembleia, e democraticamente vamos decidir. Depois que está decidido, o que foi decidido é a vontade geral. E, portanto, qualquer indivíduo que discorde da vontade geral, ele não é só um discordante, ele é um inimigo do povo. Ele é um inimigo do povo. Ele está contra a vontade do povo, portanto, ele é contra a democracia e ele é contra a liberdade, porque a liberdade é de votar, não é de exercer a sua liberdade. A liberdade é de ir lá na Assembleia opinar. Depois que opinou, está decidida a vontade geral, agora só acata. Porque não acatar é ir contra a liberdade dos outros. Nós estamos vendo a vontade geral ser transformada na opinião geral. Então, existe uma opinião geral e quem é contra a opinião geral é contra a liberdade do povo, é contra o bem comum, é contra as minorias oprimidas, porque ousa pensar de maneira de ter outra opinião.
E ao contrário lá do John Stuart Mill e da tradição inglesa, que diz que se eu tenho uma opinião divergente, nem toda a humanidade junta pode me calar, o que nós estamos vendo aqui é que quem discorda da opinião geral, como quem discordava da vontade geral lá em Rousseau, vai para a guilhotina. Vai para a guilhotina. Essa é a Revolução Francesa terminou num mar de cabeças rolando por Paris. E é isso que nós perdemos uma batalha, primeiro filosófica, de compreender que os direitos individuais são direitos exatamente para nos proteger da maioria. E o pior é que essa vontade, essa opinião geral, ela não é resultado de um debate público, de uma deliberação coletiva, o que torna tudo isso ainda pior. A opinião geral ela é formulada por porta-vozes de minorias que talvez sequer se sintam representados nesses porta-vozes. Então alguém está lá e aí tem a elite do pensamento, vamos dizer, feminista. Né? E eu, como liberal, eu digo, os liberais sempre defenderam os direitos das mulheres como indivíduos. Os liberais defenderam o voto das mulheres porque são indivíduos, são pessoas dotadas dos mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Os liberais defenderam a abolição da escravatura, defendendo a dignidade da pessoa humana no indivíduo de cada um dos negros que era escravizado, cada um individualmente tomado. Isso é muito diferente de criar um coletivo chamado as mulheres, assumir um papel de vanguarda representando todas as mulheres, que ninguém representa todas as mulheres, e passar a determinar, a partir disso, o que pode ou não pode ser dito sobre as mulheres. Quais são as palavras adequadas para se dirigir às mulheres, ou aos negros, ou aos indígenas, ou aos menores de idade, ou a quem quer que seja. Então, nós estamos vivendo um momento de microcoletivismos. Então, assim, o meu coletivo é esse aqui, não são todos os trabalhadores, só este pedacinho aqui da sociedade, o movimento LGBT. Quem é que fala em nome de todas as pessoas LGBT do Brasil, que são uma pluralidade de uma infinidade, com histórias de vida, com opiniões, com preferências divergentes, com 1000 razões para discordar entre si. Agora, tem uma elite que se intitula proprietária do discurso sobre determinado setor da sociedade e que escolhe quais são as palavras, quais são as opiniões aceitas com relação a tal setor. E essa é o resultado disso, é que nós temos uma tabela de discurso aceito e uma tabela de discurso proibido. Só que o discurso ele é a mera manifestação externa do pensar, da opinião. Significa que tu não pode falar uma coisa, em verdade tu não deve pensar esta coisa. Tu estás proibido de pensar algo. E se nós vamos reconhecer que alguém, em nome de qualquer boa causa, pode determinar o que pode ou não ser a opinião dos demais, isso é tudo menos liberdade. Isso é o totalitarismo cuspido e escarrado. Isso é a completa ausência de liberdade. Isso é dizer, isso é a pura tirania. Tá? Eu até estava lembrando uma frase que fui buscar aqui, do Thomas Jefferson. Tá? Algo do tipo, a nossa liberdade depende da liberdade de imprensa e ela não pode ser limitada sem ser perdida. Não existe liberdade controlada, isso é ausência de liberdade. Ou a liberdade é ou não tem meia liberdade. Você é livre, mas tal opinião não. Então, dito isso,
nós estamos vivendo uma derrota filosófica importante, antiga, reorganizada para os tempos modernos, porque agora não é o bem da classe trabalhadora, não é o bem do citoyen, dos cidadãos franceses, não é o bem do terceiro Estado, não é o bem do terceiro Reich, é o bem de um subgrupo que pode ser dominado e utilizado numa discussão. Isso, enfim, acho que são tempos desafiadores e esses são os tempos que testam o espírito dos homens. Nós, como disse Thomas Paine no seu panfleto chamado Crise, a Crise Americana, né? Esses são os tempos que testam o espírito dos homens. Sobre o que o Roberto falou, só para não deixar de dizer nada, a existência de fundos eleitorais, isso que é a liberdade de opinião, ela se expressa pela imprensa, ela se expressa politicamente através de organizações, partidos políticos, ou de correntes partidárias, ou de... Enfim, a liberdade de opinião ela tem uma dimensão política dentro do cenário político, que também está sendo caçada no Brasil por mais de um motivo. O primeiro é o seguinte, como disse o Roberto, tem fundo eleitoral. Então, com o meu recurso, com o meu dinheiro, estão sendo financiadas ideias com as quais eu não concordo. Eu vou dar o meu exemplo, mas o exemplo contrário vale para mim. Eu sou um liberal e estão usando o meu dinheiro para financiar o Partido Comunista do Brasil. Agora tem um comunista aqui do lado, não quero acusar meu vizinho, é figura de linguagem, que o dinheiro, o recurso dele está indo financiar o meu partido. Isso é, obviamente, uma quebra da liberdade de apoiar uma ideia de defender. A segunda é a proibição de eu, como defensor de uma causa, aportar o meu recurso para defendê-la. Botar um outdoor durante a campanha dizendo a empresa tal defende a gente vê na América, nos Estados Unidos, as redes de televisão, os jornais fazendo editoriais e nós apoiamos o candidato tal. Eu sempre pensava no Brasil. E uma empresa que fizer isso, amanhã tá sofrendo... isso é proibido pela legislação eleitoral. Então, assim, entre todos os problemas, tá? Entre todos os problemas, eu vou só pontuar uma coisa, porque eu acho o fundo eleitoral no Brasil uma excrescência. Nós temos aí 40 partidos no Brasil. Agora, tem um contexto no qual ele faz sentido, tá? Que é na Alemanha do pós-guerra, quando surgiu a ideia, na Alemanha, de financiar não os partidos para fazer campanha política, mas as fundações dos partidos alemães. Porque eles vinham de um modelo totalitário de partido único. E era uma necessidade promover o pluralismo político na Alemanha depois do nazismo. E ainda mais depois da queda do Muro de Berlim, na Alemanha Oriental, do nazismo e o comunismo que vieram em cima. 2 totalitarismos de partido único. Então lá isso cumpria e cumpre um papel de promover o pluralismo político, que é um valor político maior. Agora, não é falta de pluralismo político o problema brasileiro. Tem 40 partidos, não tem nem ideologia para isso. Esse financiamento das fundações é feito através do dinheiro dos impostos? Sim. Ele é feito com... E aqui eu não estou defendendo a exação de valores do indivíduo para investir num partido. E acho que não tenho dúvida que isso hoje não tem sustentação. Só estou pontuando que são casos diferentes e que se lá isso, quando nasceu, tinha uma determinada justificativa, essa justificativa aqui não tem nenhum cabimento. E claro que lá ainda pode ser discutido se o indivíduo paga imposto para sustentar partidos.
mas era um tempo de exceção do pós-guerra. Só quero pontuar isso porque eu vejo uma diferença profunda entre os dois momentos. Não estou defendendo o modelo de fundo partidário nem lá nem cá, só pontuando isso. Agora, eu acho importante isso que tu levantaste, Ricardo, com relação a, digamos assim, a guerra cultural, né, que tanto se fala, né, quando tu fala na linha de pensamento liberal proveniente dos iluministas anglo-saxões, ou tu fala da linha de pensamento também liberal com outra conotação dos franceses ou germânicos, que já são um pouquinho diferentes. No Brasil, na realidade, nós nunca participamos efetivamente dessa guerra cultural, porque nós sempre fomos assolados de forma quase que monopolística pelas ideias provenientes da linha de pensamento russoniana, né? Seja via coisas como o positivismo, como, enfim, depois o marxismo, com o idealismo alemão, etc. Quer dizer, nós aqui temos ojeriza. O próprio Leandro aqui testemunhou que foi por ti que ele teve assim um contato mais próximo, né, com as ideias liberais. Isso é bondade do amigo. Isso é a bondade do amigo, mas se a gente analisar realmente toda a formação cultural acontecida no Brasil ao longo de décadas, as ideias da liberdade defendidas pelos pensadores liberais que hoje nós tanto apreciamos, elas nunca aterraram aqui nas costas brasileiras, né? Quer dizer, dificilmente a nossa sociedade teve contato e desenvolveu as ideias essas que nós defendemos. Então, na realidade, se nós estamos perdendo essa guerra, e vínhamos perdendo essa guerra, nós sempre perdemos por VO, né? Por absoluta falta de combate, por desconhecimento, porque tanto na academia, quanto entre os intelectuais, quanto entre os sindicalistas, os políticos, etc., a influência das ideias provenientes do continente europeu não anglo-saxão tiveram uma influência muito grande aqui, né? O intelectual brasileiro ia para a Sorbonne, ele não ia para Cambridge, para Oxford ou mesmo para Harvard, que é uma universidade esquerda americana. A gente até pode dizer que lá no século XIX você teve sim uma influência liberal conservadora, né? O Visconde de Cairu, né? E o Francisco Lisboa, os grandes textos do Burke, do Adam Smith, foi ele que traduziu, vieram junto com as caravelas que trouxeram a corte portuguesa ao Brasil, 1807 e tal. E o século XIX ele tinha muito disso, não foi liberal na economia, não foi de forma alguma liberal, mas pelo menos algum pensamento conservador existia aqui, né? E tudo isso se perdeu logo depois. Né? Por conta do patrimonialismo, né? Que na realidade é o corporativismo, né? Que a gente conhece hoje em dia. A República no Brasil, e Leandro conhece isso muito melhor que eu, porque conhece a história brasileira mais que eu. A República no Brasil trouxe uma linha racionalista junto com o positivismo, né? Trouxe uma linha racionalista totalmente francesa e arruinou o que era essa semente. É difícil dizer o que teria acontecido, mas o Segundo Império caminhava, talvez, no Brasil, para começar a viver as transformações constitucionais que a Inglaterra sofreu no século XVIII. Para se modernizar, deixar de ser uma monarquia absolutista e caminhar para uma... Já não era absolutista, mas puramente, mas o Brasil talvez se encaminhasse na época para uma monarquia constitucional aos modelos mais britânicos do que acabou acontecendo na República afrancesada brasileira. Mas uma questão interessante nisso tudo
Eu não sei o quanto é verdade, o quanto ideologia importa no cotidiano da política brasileira. Quando a gente pega, por exemplo, vereadores e deputados em todo lugar estão proibindo canudinhos, né, canudinho de plástico. Eles estão fazendo isso por uma sinalização de virtude, né, por uma simples ali, isso aí parece que na Europa é vanguarda, parece que é moderno e descolado achar isso. Eu tenho, não sei se vocês conhecem a página Árvore do Futuro, ali a gente está tentando difundir a ideia de um ecomodernismo, de um ambientalismo pragmático, e a gente está estudando, afinal, o que é mais sustentável, se é papel ou plástico. A conclusão é assim, olha, o plástico ele tem uma desvantagem enorme, que é o lixo, mas ele ocupa menos espaço, causa menos poluição no transporte, ele acidifica menos os rios e tal, o lençol freático, né, o ambiente, e ao contrário do papel. Então, a gente ainda não chegou à conclusão de o que é mais sustentável. E como é que os políticos conseguiram tão rapidamente saber o que é melhor, né? E a gente pega, por exemplo, todas essas leis que protegem minorias não, mas grupos organizados, né, funcionários públicos, juízes. Não é por ideologia que isso surge, é simplesmente por pressão das minorias, como a gente aprendeu lá na sociedade de rent-seeking, né? E então talvez seja uma ilusão nossa, né? O que a gente precisa é sim de ideologia, mas para tentar conter isso, né? Essa roda ela vai acontecendo, ela vai criando, apesar de ser de esquerda, de direita, de ser mais estatista, né? E só voltando à história das minorias que a gente estava falando antes, é óbvio que tem grupos discriminados no mundo, que tem gente que tem aí uma história de ancestrais que sofreram muito, né? E que sofrem hoje todo dia. Eu lembro que antes do Uber eu jogava futebol com um amigo negro e ele não conseguia pegar táxi. Ele não conseguia pegar táxi depois do futebol, estava todo suado. E falava, será que você pode pegar um táxi comigo? Né? Porque o taxista passava quando ele chamava. É óbvio que tem racismo, né? Mas isso não significa que a gente não pode criticar indivíduos negros ou indivíduos gays. A gente não pode discordar de uma ideologia, de uma proposta, né? E é isso que está acontecendo hoje, né? Não, esse grupo ele é uma vítima. Essa pessoa é uma vítima, então ela está sempre certa. Então, como assim? Uma vítima não é necessariamente uma pessoa virtuosa. O fato de uma pessoa ter sofrido alguma coisa não faz dela um gênio, um herói, né? Ela merece sim ajuda, mas não uma admiração completa, né? Isso é uma diferença importante que a gente tem que fazer, né? E outra coisa, né? Isso não, a existência do sofrimento, que é óbvio, concreto. E eu estava uma vez num programa de rádio, me perguntaram sobre, não me lembro se era adoção por casais homossexuais, o que era. Eu disse, olha, eu acho vil, baixo, politizar ou se apropriar para fins políticos do sofrimento e das dificuldades que a pessoa... Eu fico imaginando... Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas as dificuldades que tem uma pessoa para dizer para o seu pai que é gay quando o pai tem uma postura dura. Eu não tenho nada do aparato intelectual para entender ou para interpretar isso. Eu sou um político. O político não sabe disso. A gente não estuda isso. Não sou psiquiatra. Então, politizar temas como esses primeiro, eu me sinto subtraindo uma parte do assunto e me apropriando. Os políticos se apropriam desses temas, né? E agora, outra coisa, eu lembrei, só contar isso rapidinho, Roberto. Aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho gosta muito do seu hino, tá? O hino do Rio Grande do Sul, a gente canta mais forte que o hino brasileiro. Tem essas coisas. Talvez explique parte do atraso aí do Rio Grande do Sul relativo em relação ao resto do Brasil nos últimos anos, tá? O gaúcho se acha grandes coisas. E o hino diz assim, aquela coisa, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E tem um trecho que diz assim, não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo.
povo que não tem virtude acaba por ser escravo. A que virtude se refere isso? As virtudes políticas. Povo que não tem virtudes políticas é um povo escravo. A frase do Bento Gonçalves era: povo sem parlamento é povo escravo. Por quê? Porque está submetido à vontade de alguém. Isso é uma crítica política, obviamente. E aqui no Rio Grande do Sul tem... Estava na Câmara esses dias, os vereadores do PSOL não levantam para cantar o hino, porque quando o hino diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, o que o hino quer dizer é que os negros não têm virtudes. Uma lógica reversa. O fato da escravidão ter ocorrido e de ter um sofrimento e uma injustiça durante séculos não dá a vocês o direito de deturpar o que diz a letra do hino, de deturpar a palavra. Olha, deixa eu esclarecer um tema aqui. Aí a colega levanta a mão e diz: esclarecer é um tema, é uma palavra racista. Tá bem. Mas eu não quero denegrir o que você está falando. Não, isso risca do vocabulário. Não está entre as palavras. Leandro, só deixa eu fazer um parênteses, porque tem coisas que me incomodam, assim, que eu não consigo deixar de exercer a minha liberdade de expressão para dizê-las. Então, o que eu queria colocar, Ricardo, eu acho que tu disseste muito bem com relação à politização, mas eu só queria fazer uma ressalva. Mesmo que tu tivesse todo o conhecimento necessário para fazer uma análise psicoepistemológica do problema de alguém, tu, como político, não teria o direito né, de exercer esse poder para interferir na vida alheia. Porque, diferentemente de Hayek, eu entendo o seguinte, que não é a dispersão do conhecimento que deve impedir os tiranos, que não conhecem nada, né, de agirem como Napoleões, né, querendo mandar na vida alheia. Não é o desconhecimento, mas sim o fato de que a vida pertence a cada indivíduo. E cada indivíduo deve dar o curso que entender ser melhor para a sua vida, né? Dar significância para ela e o propósito. Fechado parênteses. Diga, Léo. É isso. São direitos, chamados direitos naturais, né? Nós nascemos dotados está na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos os homens, e o Leandro falou que o Martin Luther King referia o momento fundacional ali dos Estados Unidos, né? Todos os homens são criados iguais, dotados por seu criador de determinados direitos, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Quer dizer, não é o governo que me dá ou me tira o direito. Quando o governo me tira o direito de falar uma coisa, ele está agindo como se eu falasse por permissão. Assim, se o governo te tira uma liberdade, nunca teve liberdade, tu teve uma permissão. E o ponto é esse: o direito, a livre expressão, o livre pensamento, são direitos que são anteriores no tempo e superiores hierarquicamente à própria existência do governo. Os governos são criados para proteger esses direitos. Exatamente. E não para te conferir determinados direitos. Porque na política, o que o governo precisa fazer é defender princípios éticos. E entre os princípios éticos, os valores que a gente elege, há esses, né, de que nós, por sermos racionais, temos que ter a liberdade de pensar, dizer o que a gente pensa e agir de acordo com o nosso pensamento. É para isso que serve o governo, não o contrário. É engraçado, né, a gente pensar em como o governo funciona, como aquela ideia do dever ser, da filosofia política e como ele é, né, da ciência política, né? Eu conversando aí com políticos, com vereadores, até o Ricardo pode falar mais sobre isso. É curioso como o sonho de todo parlamentar
é aprovar um projeto. Tô certo, Ricardo? É mais ou menos isso, né? Uma lei então, para chamar de minha. Uma lei para chamar de minha. A gente está vendo aí em São Paulo, por exemplo, teve tanto projeto sobre coronavírus, Covid, não, na Assembleia Estadual, vamos fazer, que os deputados resolveram fazer um pacote, juntar todos em um único projeto. Né? E isso meio que desagradou alguns políticos porque eles querem impor a lei deles. Acho que eu acabei divergindo aí do debate de vocês, o que vocês estavam falando sobre a função do Estado, né? Mas é que às vezes me preocupa muito mais como é, né? Como a política é, e ela é feita por pessoas que não são iluminadas, né? Essa ideia de que as pessoas são iluminadas, como o Hayek muito bem mostrou, mesmo que elas fossem iluminadas acima da média da população, elas não dariam conta de toda a diversidade, né? de desejos, de necessidades e tal das pessoas. Então é uma ilusão mesmo que a gente tem que combater, de que a gente precisa desses políticos para viver e de que eles estão lá para dizer o que a gente pode fazer, né? E não o contrário. Eu sempre que alguém fala assim, porque o Estado tem que prover tal coisa, ou diz assim, o legislador defendeu, protegeu tal direito, a gente ouve isso na faculdade de Direito, o legislador protegeu as relações de consumo. Eu penso o legislador, eu penso no Sarney, no Collor, senador. Sabe? Esse é o legislador brasileiro. Né? Aí tu olha para o Estado, quem é o chefe do Estado brasileiro, assim, o Sarney, o Collor, o Itamar Franco, o Lula, a Dilma, o FHC. É o Estado. Quer dizer, essa gente é completamente inepta, completamente inepta. É como se houvesse um portal, né? É um portal que tu passa por esse portal, tu te torna o suprassumo, o divino, né? O grande sabe. E a forma como as coisas são resolvidas, assim, olha, assim, isso aqui não tem voto para passar, mas se mudar isso aqui, tem, toca, muda, passa, passou, virou lei, vamos embora para casa. Isso é tudo menos assim a busca do bem comum, uma coisa. Claro que tem boa intenção e tem muito político que sai, parlamentar, está dando o melhor de si, mas o resultado, achar que o resultado desse debate é a vontade geral, é o bem comum. Sem dúvida que não. Agora, tem duas coisas que eu vejo assim, ficando para a gente conversar um pouco mais, Ricardo e Leandro, que é o seguinte, esse conflito que há entre esses grupos de pressão, de interesse, na realidade, esse conflito gira em torno de duas coisas, na minha opinião. Primeiro, uma reserva de mercado. Tá? Eu quero ter a hegemonia, a predominância para estabelecer aquilo que me é interessante sobre o interesse alheio. Isso conduz a uma discussão importantíssima, que é a confusão que hoje existe. A nossa própria Constituição institucionalizou isso, que é o que é um direito e o que é um privilégio. Né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que os movimentos, aqueles hoje chamados as minorias, né, que tinham direitos suprimidos e na luta por esses direitos acabaram passando do ponto e, por um processo retórico inaceitável, entendem agora que é necessário que se dê privilégios para compensar as perdas de direitos anteriores. E isso, para mim, é a grande questão que subjaz nessa supressão da liberdade de expressão no debate público, seja lá no debate feito na academia, na mídia ou mesmo na política. Vocês não acham que isso tem uma relevância? Acho que sim. Deixa eu só dar um exemplo, Roberto, desculpa aí mudar de assunto, mas voltando ao que o Ricardo tinha falado,
sobre os legisladores e tal, os políticos como eles são, aquela metáfora do mágico de Oz, ela é muito boa, né? A gente pensa, nossa, o grande mágico, ele é poderoso, e você tem lá os personagens da Alice conhecendo, e quando eles vão conhecer é um velhinho picareta, né? Aquele grande, que todo mundo acredita é só um velhinho picareta como esses que a gente vê em Brasília, né? Mas isso que você falou, Roberto, é muito verdade, né? A gente tem essa luta dos grupos. Eu não sei se nesse caso é por privilégio, porque nem sempre eles representam as pessoas. Por exemplo, a Folha de São Paulo deu, se não me engano, no ano passado, o Datafolha, uma pesquisa dizendo que 30%, só 30% das mulheres se dizem feministas. E os homens se dizem mais feministas que as mulheres. Eu fico até imaginando o pesquisador perguntando, a pesquisadora perguntando, o senhor é feminista? Ô, minha graça, claro que eu sou feminista, imagina se eu não sou feminista. Ou seja, as mulheres, as feministas, quando elas pensam em cotas para mulheres na política, será que elas estão pensando em todas as mulheres? Ou às vezes é mais uma vaidade de impor a sua ideia, de provar que você está certo, né? que você venceu um debate. E claro que existe, né, como a gente vê aí na política, muito privilégio. E a consequência não intencional dessas políticas, desses privilégios, ela é muito óbvia, né? Você tem no Brasil o caso dos laranjas, aí, das mulheres laranjas na política, nas eleições. E é curioso que o mesmo esquema que existe no Brasil, você tem em universidades americanas. Por exemplo, você tem lá clube de remo nos Estados Unidos, que tem lá uma meta de ter 50% homens, 50% mulheres, dos clubes de remos das faculdades. E como 80% das pessoas que querem fazer remos são homens, eles começam a criar uma taxa de $1.000 por ano, em alguns casos, para os homens que querem remar, começam a inscrever mulheres no remo feminino, mas mulheres que nunca pegaram remo na vida, nunca entraram numa canoa para remar, ou seja, laranjas, e começam a ter, às vezes, até inscrever homens nos grupos das mulheres. Ou seja, a mesma coisa a XP, por exemplo, a corretora em São Paulo, agora anunciou que até 2025 vai ter só mulheres, vai ter metade de mulheres. Mas será que... como é que é a entrada disso, a quantidade de candidatas? Será que é 50%? Será que você não tem 70% homens nesse trabalho, querendo entrar nesse trabalho? Então, é um caso em que a igualdade ela é injusta. A gente está confundindo igualdade com justiça. É isso. Mas nem sempre uma coisa, várias vezes uma coisa não significa outra, né? Isso. Nesses casos como no Brasil, por exemplo, que para 2, 3 homens se candidatarem, eles têm que arranjar uma mulher que não está nem um pouco querendo ser candidata muitas vezes. Ou então se o cara, é muito mais difícil para um homem conseguir entrar numa vaga de uma equipe de remo só por causa de uma meta de igualdade, a gente está criando injustiças para favorecer a estatística, é uma ditadura da estatística, né? Uma ditadura aí de uma suposta igualdade que não tem nada de justa no meio dela. Na realidade, esses processos estabelecidos burramente, no meu modo de entender, a pessoa não sabe como funciona a lógica, que se propõem ser inclusivos, eles são exclusivos. Quer dizer, quando tu limita numa relação entre um grupo e outro, né? E tu não consegue atingir aquilo, tu está excluindo, obviamente, aqueles que realmente têm interesse de participar daquela atividade. Isso é uma coisa inacreditável. A gente vê tem duas fantasias aí. A primeira é a busca da igualdade. Eu sempre disse assim, o problema do Brasil é a pobreza, não é a desigualdade. Aquela Margaret Thatcher tem aquele discurso famoso, né? Os socialistas preferem que todo mundo seja pobre e parecido do que o mais pobre viva melhor se tiver um rico muito rico. Nós temos a tara da igualdade. E a segunda tara é a da igualdade de oportunidades, que é assim, não é que todo mundo tem que ser igual, mas tem que ter igualdade de oportunidades. Como é que eu igualo? De resultados, né? Não é de resultados, mas é igualdade. Igualdade de resultados, a gente já sabe, não tem como prover. Mas muita gente acha que tu mede a justiça pelo resultado das ações.
Olha, só tem homens e mulheres, tá 50-50 e isso é justo. Se tiver que dar um tiro na cabeça de metade dos inscritos, isso é injusto, isso é profundamente injusto. Mas o resultado é 50-50. Ou seja, não é pelo resultado que se afere a justiça do ato. Segunda coisa. Não, só um parênteses, Ricardo, desculpa eu te interromper, mas eu acho que sim, eu acho que a gente afere se o resultado, o mérito, a partir do resultado. Não esse que tu mencionaste, né? Mas se eu fiz algo e eu recebi pelo que eu fiz valor equivalente, seja para o bem ou para o mal, há justiça aí. Mas essa é uma característica, essa é só uma atividade. Essa é uma categoria de resultado, né? Porque há diversos resultados. E muitas vezes isso leva à desigualdade, né, Roberto? Como certamente. Se eu for fazer um celular e vender, eu jamais vou conseguir ser tão rico quanto o Steve Jobs foi. Mas a segunda eu tenho a mesma oportunidade que o Steve Jobs tem para fazer isso. Não tem. Né? E esse é o meu ponto. Esse é o meu segundo ponto. Como é que eu vou igualar a oportunidade, tá? Para não ferir ninguém, vou usar o exemplo do meu pai, tá? Meu pai nasceu em Maquiné, interior do Rio Grande do Sul, filho de agricultores, estudou até a 6ª série, tá? Como é que ele vai ter a mesma oportunidade que o filho do Jorge Gerdau e Johan Petri, que foi estudar em Harvard, sei lá se foi em Harvard, para onde foi, estou dando um exemplo, que o filho do dono do Burger King aqui, da Ambev, cujo nome agora me escapa, Jorge Paulo Lemann. Há condições de eu igualá-los em oportunidades? Ou eu castro o filho do Lemann, ou quanto custa igualar esse outro cara aqui? E quantos desse tem? 1 milhão. Aquele lá tem 1. Eu tenho que igualar as oportunidades. Ou eu impeço ele de exercer o seu potencial, ou eu preciso expropriar a sociedade inteira para... É impossível igualar essa oportunidade. Tem uma figura da mitologia grega... De outra maneira, Ricardo. Eu entendo assim, ó. Vamos debater, né? Oportunidade não é a mesma coisa que capacidade e potencial. Oportunidade é algo abstrato que está disponível a qualquer indivíduo vivo. Eu tenho que ter a capacidade de aproveitar as oportunidades que aí estão. Quer dizer, o teu pai lá no interior pode não ter a mesma capacidade, o mesmo potencial eventual que quem vai competir com ele, mas a oportunidade para os dois está aí. Senão haveria imobilismo na sociedade. E a liberdade propicia essa oportunidade. Mas uma coisa interessante disso... A oportunidade não está dispersa de forma igual em todos os ambientes e meios da sociedade. Isso é um dado da realidade. Portanto, a realidade é essa. Há pessoas que têm acesso a ambientes nos quais estão disponíveis mais oportunidades do que outras. É assim. E nós não temos como pegar... Vou dizer, eu tenho um amigo que está no clube do Porsche. Ele tem amigo lá que faz negócio, que é uma oportunidade que eu não tenho, eu não conheço ninguém, eu não vou no clube do Porsche. As oportunidades, elas não são identicamente dispostas para todos. Mas só uma que eu gosto da mitologia grega, tá? Do Procusto. Procusto é uma figura da mitologia grega que ele tinha uma cama que era exatamente do tamanho dele. E ele ficava na estrada esperando os visitantes, os viajantes passarem. E ele, quando chegava o visitante, ele convidava para entrar lá, ele tinha uma estalagem, uma coisa assim, era um bandido, tá? Ele deitava o cara na cama. Se o cara era maior que a cama, ele cortava as pernas do cara para ficar do tamanho da cama. Se o cara era menor que a cama, ele acorrentava e esticava o sujeito para ficar do tamanho da cama.
pro custo. Então, assim, isso é igualdade. Ótima metáfora essa. A grande sacanagem é que o Procusto tinha 2 camas. Então, sério? Se o cara fosse do tamanho da cama, ele botava na outra porque o negócio era torturar. E, assim, esse pessoal que defende igualdade para todo mundo é até mexer na oportunidadezinha deles. Aí é outra história. Aí deita na outra cama. E o assunto é mais complexo, né? As pessoas tentam nos vender, muita gente da esquerda tenta vender que depende de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais privilegiado você é. O Malcolm Gladwell, ele tem um livro chamado Davi e Golias, que ele fala o seguinte: olha, é ruim para uma pessoa nascer filho de bilionários. Se você nasce filho de bilionários, é muito pequena a tua chance que, pelo próprio esforço, você vai melhorar de vida. Porque o teu pai já tem dinheiro inimaginável. E ele cita diversos casos, até estatísticas, de filhos de bilionários que viraram imprestáveis, viraram gente disfuncional. E ele fala, olha, é muito melhor você nascer numa classe média, ralando, ali uma classe média que fica se segurando, com pais que te dão um pouco de atenção, não precisa ser muito, com pais um pouco participativos, do que filhos de bilionários. Nesse caso, você é alguém de classe média que quer ascender, que está numa comunidade, que quer subir, que quer crescer, a tua chance é maior. Ou seja, será que a gente deveria ir fazer cotas para filhos de bilionários? Ajudar essas pessoas, entendeu? Então é muito difícil, né? Ou então, por exemplo, tem muita pesquisa dizendo que filhos mais velhos, né? O filho mais velho de aí 3, 4 irmãos, ele ganha mais, ele tem mais diplomas, ele tem um sucesso econômico muito maior que os outros. Então, será que a gente deveria recortar a sociedade de outra forma? O Thomas Sowell fala muito sobre isso, né? A gente cria recortes. Podia falar sobre carecas ou barbudos, ou então brancos e negros. Mas será que se a gente recortasse a sociedade em filhos mais velhos e filhos mais jovens? Vai ter que criar toda uma narrativa de ressentimento, de conflito e uma justificativa para se favorecer o lado discriminado, né? Então é tudo bem complexo, né? E eu concordo muito com o que o Ricardo falou. Digamos que a gente tem aí escola pública boa, isso é bizarro o que acontece no Brasil hoje. Você tem os jovens formados em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, gente que passou 12 anos na escola, se forma no ensino médio, metade dos formados não sabem fazer regra de 3. A gente gastou dinheiro, essas pessoas gastaram dinheiro e tempo, foram obrigadas a ficar na escola 12 anos e elas saem sem saber fazer uma regra de 3. Como é que a gente fala em meritocracia, em ajuda aos pobres, se isso acontece, né? Mas... perdi o fio da meada que eu estava dizendo. O maior inimigo dos negros no Brasil é o ensino público. O maior inimigo... Por que eu falo dos negros? Porque os dados mostram que a maioria dos negros vai a escolas públicas. E o que acontece? A escola pública é horrível no Brasil. Ela é cara e ruim. O maior ataque, a oportunidade que estas pessoas têm de construir os seus caminhos, de buscar sua prosperidade, é justamente o aparato estatal que diz que defende essas pessoas. É o maior entrave para o desenvolvimento dessas famílias, dessas pessoas que podem ter capacidades, mas não têm acesso ao mínimo, porque o aparato estatal está lá de uma forma ineficiente. E isso aí cria um problema nas famílias também, né? Porque se as famílias tivessem a responsabilidade de educar seus próprios filhos, se fosse relegado a elas isso, então, peraí, deixa eu me preocupar. Mas a gente tira essa responsabilidade do indivíduo, do pai, e ele simplesmente reclama de uma escola que ele já sabe que é ruim, né? Então é uma desculpa muito boa para pai displicente, né? Não, isso aí não é a minha responsabilidade como indivíduo, é o Estado que deve cuidar. Então é de fato um problema enorme. No mais das vezes,
os pais não podem nem escolher em que escola vão colocar os filhos, porque tem que ser a que é mais próxima da sua casa por um tema de transporte público e do custo do transporte escolar. Tem um pesquisador que eu gosto muito, fez até um documentário para a BBC britânica, né? No fim da década, início dos anos 2000, que é o James Tooley, T-O-O-L-E-Y, Tooley. Eu conheci ele, já fui numa palestra dele lá no American Enterprise Institute, como é o nome do famoso Instituto Liberal da Inglaterra? Institute of Economic Affairs. Isso. Eu conheci ele é membro da Mont Pelerin, eu conheci ele na Guatemala. E ele tem um livro que chama... o documentário chama Educando Amaret, com TH no fim. Que é o seguinte, ele foi para Nigéria fazer um estudo sobre o ensino privado nas favelas da Nigéria. Aí chegou lá, se reuniu com o ministro da Educação, era uma ministra, riu da cara dele. Não tem ensino privado nas favelas. Ela disse, não, posso ver? Pode. Aí ele foi para uma favela lá em Níger e achou várias escolas ilegais operando, sem registro, sem nem o governo saber que estavam lá. Que os pais se reuniam e pagavam de $2 a $3 por mês, cada um dos pais, para os professores ajudarem os filhos enquanto eles estão trabalhando. Aí ele voltou e disse para a ministra, viu, tinha, só que é ilegal, é mercado negro de ensino. E ela disse assim, mas o ensino é horrível. Eu disse assim, posso testar? Pode. Aí eu fui lá, aplicou a mesma prova. Ensino privado, regular, ensino público e ensino privado pirata. Primeiro lugar tirou o ensino privado regular, segundo lugar tirou o ensino privado pirata e em terceiro lugar o colégio público. Nas favelas de Níger, com mensalidades de $3. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Né? Agora, no Brasil, falar em diminuir o financiamento do ensino estatal vai sofrer. Quem disser que tem que parar de botar dinheiro em escola estatal vai ser acusado de racismo. Vai ser acusado de racismo. Eu fiquei pensando uma coisa agora quando você falava, que é o seguinte, vamos supor que de repente os políticos, os governantes falam para as pessoas, olha, a partir de semana que vem ninguém não vai mais ter educação pública, os pais devem se virar para educar seus filhos. Digamos aí, depois de 1 ou 2 anos, tendo em vista, como eu falei agora há pouco, que formados em ensino médio não sabem regra de 3, metade deles não sabe regra de 3. Depois de 1, 2, 4 anos, será que a educação seria... Será que essas pessoas esses jovens seriam melhor educados ou menos? Só o fato da gente fazer essa pergunta já mostra que, essa pergunta ser factível, né, já mostra que o negócio é de fato uma lástima, né? Bom, basta a gente imaginar que, por exemplo, quando um determinado candidato aqui estava concorrendo ao governo do estado, ele me pediu para eu fazer um estudo a respeito da educação aqui no Rio Grande do Sul. E eu fui ler tudo a respeito do assunto e eu vi uma informação muito interessante, entre várias. Uma delas é a seguinte: entre os 100 bilionários pessoas que se tornaram bilionárias no último século, 70 delas ou nunca frequentaram a escola, seja ela pública ou privada, tá? Ou não concluíram ou apenas concluíram o ensino médio, tá? Isso eu acho que responde substancialmente como a livre iniciativa na busca de uma necessidade, que é o conhecimento e o uso da razão para a gente lidar com a realidade, despende o esforço estatal para isso. Então, agora, para não fugir demais do nosso tema, né, é curioso como
o domínio que existe hoje sobre o vocabulário, o domínio que existe hoje sobre as ideias que são permitidas e as que não são permitidas, ele se reflete, ele resulta numa limitação das possibilidades que serão discutidas. Exatamente. Em outras palavras, isso aqui nada mais é do que, através da linguagem, através do controle da expressão do pensamento, exercer um controle político. Porque as únicas políticas públicas que são admissíveis, coincidentemente, são as que são defendidas por esse partido. Você leva para o outro lado a janela de Overton, né? Em vez de você ampliá-la, você está estreitando as alternativas possíveis, né? É isso. A esquerda dominou a representação, dominou o discurso de minorias. E, portanto, para não atacar as minorias, o único discurso que você pode fazer é o que a esquerda te autorizou a fazer. Portanto, o discurso que não seja de esquerda está sendo eliminado. E é isso que está acontecendo. A intenção é esta. Mas eu acho que isso tá rolando um tiro no pé, hein, Ricardo? Acho que hoje você tem aí, a gente passou, tá num ponto de inflexão que as pessoas estão cansadas disso. Tem até uma oferta e procura no meio disso, né? Se essa opinião pró-minorias, as propagandas a favor da diversidade, elas aumentam muito, se a oferta delas aumenta muito, o preço cai, o valor delas cai, as pessoas vão começar a tentar achar um outro... Saturação total. Você vai ter aí uma outra bandeira para defender que esteja mais valor, porque a oferta é escassa, né? É isso. Bom, mas então, para encaminhar aqui o final da nossa live maravilhosa, vocês esqueceram. Eu não vou nem deixar o pessoal fazer perguntas, né? Eu vou monopolizar aqui a palavra. Vocês esqueceram dessa dicotomia que eu estabeleci aqui, que é ou liberdade de expressão ou barbárie, né? Então, para encerrar, eu queria que vocês fizessem uma análise sobre isso. Afinal, nós vamos caminhar em favor da liberdade de expressão como sociedade, ou vocês acham que existe sim a possibilidade da gente ingressar no terreno da barbárie, já que a liberdade de expressão tem sido suprimida da maneira que políticos, intelectuais e acadêmicos têm desejado nos últimos anos? Bom, deixa eu começar então. Eu não sei se eu concordo, vocês provavelmente vão me convencer disso, estou aqui tentando pensar nisso em voz alta, se eu concordo com esse dilema, né? Ou liberdade de expressão ou barbárie. Talvez sim. O que acontece hoje é curioso, porque ao mesmo tempo que você tem uma perseguição ao livre debate, às ideias, por outro lado, a liberdade de expressão está garantida. Quer dizer, por exemplo, eu tive um problema com a CNN, mas agora eu estou preparando um curso que eu tenho certeza que vai ter muitos seguidores só sobre verdades proibidas. Então, a sociedade, felizmente, a gente vive numa sociedade diversa o suficiente em que um grupo pode me cancelar, pode me censurar, mas muitos outros me ouvem. Isso tem um problema da gente criar aí uma sociedade de guetos, né? Não tem mais aquela sociedade que conversa entre si, e sim uma sociedade atomizada, com pequenos clubes, né? Não tem mais uma praça em que todo mundo se encontra, e sim pequenos clubes de pensamentos afins. Mas, então, isso vai virar barbárie. A eleição do Bolsonaro, que a gente está vendo, ou do Trump, ela talvez seja uma reação a essa perseguição ideológica, né? Essa patrulha toda, como o Mark Lilla muito bem mostrou naquele texto do New York Times, que depois virou livro e tal, que essa nova esquerda intolerante, ela está sendo um tiro no pé, né? Ela está fazendo as pessoas voltarem, resgatarem seus valores originais, muitas vezes de forma ruim, né? Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, muita gente fala que esse é o problema, né? Essa nova esquerda está sim gerando uma barbárie, ou seja, a eleição do Trump, desses populistas, mas então, quer dizer, talvez a gente não tenha barbárie porque
a liberdade de expressão ainda não está totalmente contida, né? A gente vive numa sociedade diversa, complexa, para ser muito difícil essa liberdade de expressão ser tolhida, pelo menos por enquanto. Não falei nada, né? Só enrolei. Não, falou bem, falou bem. Tu já decidiu que tu acha que a liberdade de expressão vai prevalecer. É que nós estamos vivendo as dores de uma transformação, tá? Em que a gente construi o mundo contemporâneo, tá? Estabeleceu que os meios de exercício da liberdade de expressão tradicionalmente foram a mídia impressa e a mídia falada, depois televisada. E a gente se acostumou a ter liberdade de expressão nestes meios, ou a buscar liberdade de expressão nesses meios. E o que a gente está enxergando é que esses meios muito facilmente estão cedendo a esse ímpeto do politicamente correto e esse nanototalitarismo aí, ou esses múltiplos micrototalitarismos, né, das minorias que a gente debateu tanto. E nós estamos vivendo a transformação do espaço de liberdade de expressão, em que a gente sofre quando vê o Leandro sair da CNN, porque tinha na televisão, ainda tem na televisão um baluarte do exercício dessa liberdade de expressão, e isso dói, a gente reclama, mas, por outro lado, o Leandro não ficou sem voz, porque nós estamos construindo novos espaços de expressão da liberdade de expressão. E é por isso que nos dói quando o Facebook grampeia os caras, quando o Twitter grampeia os caras, quando o Instagram grampeia os caras. Por quê? Porque são os espaços que nós estamos buscando e estão sendo tolhidos. Do que vai depender o futuro? Nós vamos conseguir estar sempre em busca de um novo espaço livre. O ser humano não vai desistir da luta pela liberdade. Isso o meu campo de estudo é a liberdade na história, especialmente do mundo anglófono, tá? Na Inglaterra para os Estados Unidos através do Atlântico. A liberdade, como diz a Cecília Meirelles, é o sonho humano. Liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Explicar a liberdade é difícil, mas quando falta, tu entende, tu sabe que está faltando. E o homem sempre, a humanidade sempre vai sentir a falta da liberdade e vai buscar um espaço para expressar. Pode ser difícil no Facebook, como é difícil na televisão, mas nós vamos continuar construindo. Leandro, por isso eu te peço, dá o serviço do curso aí, diz onde é que a gente se inscreve, como é que compra, claro. Porque nós não vamos te deixar sem voz, pelo contrário, conta comigo aí para divulgar também. Eu estou preparando um curso também que é a liberdade na história. Já quero agora aproveitar também, Roberto, oferecer aqui, vamos conversar para ter um desconto para os sócios do Instituto Liberdade, mas a gente está buscando, está construindo novas formas e de como viver fora. Eu tenho certeza que o Leandro, que perdeu o salário da CNN, vai ter muito mais sucesso como empreendedor com os cursos que ele vai fazer, porque ele vai ter a demanda diretamente para ele. E isso é uma outra coisa positiva. Nós temos uma geração, eu falei isso para o Fernando Conrado também, que é nosso amigo comum. Hoje nós temos uma geração de pensadores livres que estão criando as suas plataformas para falar. E estão conseguindo se expressar e tendo o seu público. Então, é ruim, mas nós estamos buscando e vamos construir a liberdade no ambiente que for. Dá o serviço do curso aí, Leandro. Vamos lá, claro. Obrigado pela oportunidade, Ricardo. Então, depois dessa demissão e dessa polêmica toda do cancelamento nos Estados Unidos, né, dos professores, eu estou preparando um curso só com ideias que renderam cancelamentos.
Então, só verdades proibidas, né? Verdades que as minorias, principalmente as minorias, acham inconvenientes, mas que são boas ideias, distantes de preconceito, de qualquer coisa assim, que tem um potencial enorme para explicar o mundo, explicar desigualdade, fenômenos sociais. Quem se interessar, me siga no Instagram, aí nas redes sociais, que nos próximos dias a gente vai estar soltando novidades sobre isso. Valeu, gente. Ótimo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Assim que vocês tiverem as informações a respeito dos cursos, me passem, que eu vou retransmitir para a nossa rede, nos canais que a gente atua. E o Instituto Liberdade tem exatamente esse objetivo, né? Abrir as portas, ser mais um canal de comunicação, onde as pessoas possam se expressar livremente, defendendo exatamente as ideias que fazem com que a gente deixe a barbárie para trás. Boa noite a todos e em breve voltaremos com a nossa live. Boa noite para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, valeu. Um Tchau, abraço. boa noite. Passando.